Olá, eu me chamo Pedro Emanuel e nesse vídeo eu quero tratar de um assunto, na verdade um questionamento, que eu tenho certeza que você e inúmeras pessoas, assim como eu, já fez. Se Deus existe, por que é que Ele permite que tantas coisas ruins aconteçam? Essa pergunta ecoa em nossa mente, ecoa em nosso coração, exatamente no momento em que o mundo vive uma situação extremamente delicada e cruel para algumas pessoas, como por exemplo para a Ucrânia. Então fica comigo no vídeo para você entender um pouco desse questionamento e qual é a resposta correta para isso. Na verdade, quando a gente passa a entender um pouco a respeito de Deus, a respeito de Jesus e a respeito do seu reino aqui na Terra, a gente percebe que esse questionamento, na verdade, ele é um pouco injusto quando a gente para pensar. Porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras, nós percebemos que Deus se dedicou ao máximo para reconciliar-se com o homem. Não no sentido de que Deus ofendeu o homem, mas de que o homem ofendeu a Deus, abriu mão de tudo que Deus já tinha dado, que foi o caso de Adão, e mesmo assim Deus escolheu e Deus foi até o homem para entregar a salvação a ele. Não foi Abraão que foi atrás de Deus, Deus me salva, não. Foi Deus quem se revelou a Abraão e Abraão, na sua fé, foi justificado dos seus pecados. Então, nós vemos que existe um esforço, existe uma dedicação de Deus para alcançar, restaurar e redimir a humanidade. Você que está me escutando, você que está vendo e escutando esse vídeo, com certeza você já teve, se aproveitou ou não, eu não sei, já teve a oportunidade de entregar os seus caminhos, de entregar a sua vida a Jesus. E a grande pergunta é, o que você fez? Muitos disseram sim, tiveram suas vidas transformadas, experimentaram das bênçãos do reino de Deus, têm experimentado um pouco, na verdade, das bênçãos do reino de Deus. No entanto, outras pessoas disseram não e continuaram sua vida normal. A grande questão é que, diante do esforço de Deus para redimir a humanidade, muitas vezes nós não vemos uma resposta da humanidade para o que Deus está fazendo. Então nós queremos responsabilizar a Deus pela irresponsabilidade do homem. A salvação está aí, Jesus Cristo já morreu na cruz, Jesus Cristo já colocou à nossa disposição a nossa redenção e a nossa salvação, e muitas pessoas escolheram não. Então Deus se esforça e se esforçou para que pessoas fossem alcançadas para o seu reino, e muitas pessoas disseram não. Então nós não podemos responsabilizar Deus, porque Deus ele está lá tentando fazer o bem, mas ele não tá como ele não é abusivo. Ele é um Deus que ele trabalha conforme a nossa intercessão, conforme nós buscamos e permitimos que ele se manifeste em nosso meio. Deus ele tem um plano para a humanidade, ele tem um plano que não vai ser de forma alguma interrompido. No entanto, até esse dia chegar, até o dia da consumação de todas as coisas chegar, inúmeras coisas podem acontecer. Você tem o comando da sua vida, você tem o poder de suas escolhas. Então, nós não podemos responsabilizar Deus, por exemplo, do governo da Rússia chegar um homem mau que tenha afligido outro país. Agora, nós podemos levar as verdades do reino, levar o amor de Deus para as pessoas que têm sofrido com essas coisas. O segundo ponto é que muitas vezes, por não entendermos a palavra de Deus da forma correta, nós nos permitimos ficarmos confusos, sermos confundidos pelas nossas opiniões e pensamentos. E para isso eu quero trazer para você o entendimento do reino de Deus. Com isso eu quero lançar para você a seguinte pergunta: o reino de Deus, ele já chegou? Nós já estamos vivendo o reino de Deus? Ou nós apenas estamos à espera do reino de Deus?
A resposta para essa pergunta é que nós estamos à espera do reino de Deus. Nós ainda não vivemos o reino de Deus em sua plenitude. Como assim, Pedro? Eu quero te fazer uma pergunta. Se estivéssemos vivendo o reino de Deus, onde Jesus governa e tudo mais, será que existiria, por exemplo, o coronavírus? Se nós estivermos vivendo no reino de Deus, o lugar onde Jesus governa em sua totalidade, e que Jesus é que está no comando de tudo, nós teríamos guerras como essa que está acontecendo? Claramente, a resposta para essa pergunta é não. No entanto, a Bíblia não nos deixa mentir que se nós formos lá para o livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, Jesus vai chegar às portas e vai dizer: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está perto. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos essa palavra perto, nós vemos essa palavra próximo, nós precisamos entender uma coisa: perto e próximo não traz o sentido de imediato, de agora, desse momento. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos o quê? Que o reino de Deus, ele está perto. E nós temos que nos preparar para o reino de Deus. Por quê? Porque ele está perto. E Jesus vai falar: arrependam-se. Arrependam-se porque o meu reino está próximo. Então, o que é que Jesus está dizendo? Jesus ele está nos convocando a mudar o nosso comportamento, mudar o nosso estilo de viver, mudar a forma que a gente vive, para que nós possamos estar aptos para o reino de Deus. Então, quando ele diz arrependam-se porque está próximo do reino de Deus, ele está dizendo assim: a forma que vocês vivem não é adequada e não permite que vocês entrem no reino de Deus. E o que seria o reino de Deus? O reino de Deus é exatamente o governo pleno de Deus, o governo pleno de Jesus, onde nós iremos conviver com Ele, nós iremos desfrutar do seu governo e não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Isso vai se iniciar na consumação dos séculos, e eu não quero entrar nesse caráter escatológico aqui. O que eu quero falar é que essas palavras de Jesus, que nós precisamos nos arrepender, porque o reino de Deus está próximo, elas ecoam em nosso coração. No entanto, precisamos entender que, por mais que ainda não vivemos a plenitude do reino, quando nós adaptamos a nossa vida a um estilo de vida de acordo com o reino de Deus, porque quando Jesus vem e ensina o seu evangelho, quando o Senhor Jesus vem e ensina as verdades do reino, quando ele ensina o comportamento adequado para o reino, quando Jesus traz esse ensinamento, é óbvio que isso vai fazer com que nós possamos desfrutar de bênçãos e de uma realidade do reino de Deus, do reino dos céus, mesmo que ainda não estejamos vivendo sobre esse governo. Como assim, Pedro? Nós podemos listar vários países no mundo que são considerados países desenvolvidos. Nós temos aí países como a Noruega, que há pouco tempo atrás foi considerado como o país que tem o melhor índice de qualidade de vida, ou seja, o melhor país do mundo para se viver. Então, se talvez um país como o Brasil, um país como o nosso, parasse um pouco e fosse estudar e analisar toda a cultura da Noruega, estudar como eles trabalham, estudar como eles se relacionam, e passássemos a agir e a governar a nossa nação exatamente da forma que a Noruega governa e comanda a sua nação, com certeza nós iríamos desfrutar e nós iríamos viver realidades que eles vivem, num sentido positivo. Da mesma forma, na verdade, de uma forma parecida, acontece com o reino de Deus. Quando Jesus Cristo fala isso, arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus, ele vai falar isso em Mateus capítulo 4, no versículo 17. No capítulo 5, Jesus Cristo, o que é que ele vai trazer para nós? Ele vai trazer o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, Jesus vai claramente destrinchar o estilo, a forma, a condição de vida que ele espera que nós venhamos a ter.
Então, por mais que nós ainda não possamos viver e desfrutar o reino de Deus, esse reino já raiou. Então, sobre nós existe a cultura do reino. O que é a cultura do reino? É o estilo de vida de acordo com o reino de Deus. Então, diante da pergunta que eu fiz inicialmente, Pedro, se Deus é bom, porque o mundo é mau? O mundo é mau porque mesmo com a existência, mesmo com a vinda de seu filho, pregando as verdades do reino, muitas pessoas resolveram dizer não. E aí também vem um ponto muito importante, que nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade missionária sobre a terra. Qual é a responsabilidade missionária sobre a terra? Ir pelas nações e pregar o evangelho do reino. Primeiro, para que as pessoas se arrependam dos seus caminhos, para que elas voltem para Jesus e possam acessar o que Jesus tem para elas. E segundo, para que a cultura do reino, a cultura do céu invada as nações, invada as cidades, para que as pessoas possam desfrutar de um estilo de vida mais humano. Pedro, talvez nós como seres humanos, eu como um mero cidadão do Brasil, eu posso parar a guerra da Ucrânia? Talvez eu não consiga parar a guerra da Ucrânia. As minhas orações talvez possam alcançar o céu e possam trazer tempos melhores para a Ucrânia. Pode até parar a guerra se Deus quiser que isso aconteça. Mas talvez você não consiga resolver o problema da Ucrânia, mas talvez você consiga resolver o problema de um país que Deus colocou no teu coração. Talvez você consiga resolver o problema da tua casa, talvez você consiga resolver o problema da tua cidade. Se você manifestar o reino de Deus para essas pessoas, manifestar a cultura do reino de Deus, preparar, adequar essas pessoas para que quando o fim vier, essas pessoas estejam aptas a entrar e adentrar no reino dos céus. Pare e pense comigo, você sofre a vida toda aqui na terra. Você sofre a vida toda aqui nesse mundo mal. E quando, enfim, vier a restauração de todas as coisas, acontecer de você ainda ir para um lugar como o inferno, como a Bíblia descreve, e ainda sofrer a eternidade. Então, por conta disso, a nossa vida aqui na Terra, ela é um preço. O sofrimento que nós passamos aqui na Terra, o desafio que passamos aqui na Terra, é um preço a ser pago para que nós venhamos desfrutar e possamos viver a nossa vida eterna com Cristo. Se você entendeu tudo isso que eu falei, eu peço que você tenha um coração de esperança. Que você não responsabilize Deus pelas coisas ruins, mas você se responsabilize para transformar as coisas maus desse mundo em coisas boas. E que se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, deixa um comentário aí pra gente para ajudar o nosso canal.